Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. A reforma tributária foi aprovada com a promessa de simplificar a cobrança dos impostos no país. Em fase de regulamentação, a expectativa é de que as mudanças sejam testadas de forma experimental a partir do ano que vem e que a implementação gradual inicie em 2027. Para falar sobre o que muda e o impacto para empresas e cidadãos, a gente recebe aqui no nosso estúdio Moza Wierchowski, mestre em Direito Tributário, Josias Bento, especialista em Economia, Gustavo Inácio Moraes, economista e professor da PUC Rio Grande do Sul, e Marina Furlan, professora do curso de Direito da Universidade Fevale. Pessoal, sejam bem-vindos, obrigado por terem aceito o convite. Começo com o Mozart. Mozart, essa reforma tributária aí foi esperada, foi debatida por quase 30 anos. Explica pra gente por que demorou tanto tempo para que ela, enfim, saísse do papel, fosse aprovada pelo Congresso e o que motivou a real necessidade dessa mudança. Na verdade, a gente tem já há bastante tempo a necessidade de uma reforma tributária no nosso país. A gente tem um sistema tributário muito complexo e, por isso, por muitos anos se debateu a questão da reforma. No ano de 2019, nós tínhamos uma outra proposta de reforma que muito se entendia que iria ser aprovada, mas no ano 2020, sabemos, veio a pandemia, acabou que isso ficou em segundo plano. E, tendo em vista principalmente a complexidade do nosso sistema tributário, o Brasil tem uma necessidade de reforma tributária. Ocorre que por 30 anos se debateu, eu até diria que é há mais tempo, por interesses políticos, na verdade, né? A gente depende do legislativo para aprovar uma reforma. Na minha visão, a atual reforma está sendo aprovada sem o devido estudo, sem o estudo adequado, por uma necessidade de caixa do governo federal, principalmente, né? Inclusive, há 2 semanas a gente teve uma situação muito ruim que envolveu um dos idealizadores da reforma tributária que participou alcoolizado de um congresso no Rio de Janeiro, né? Então tem um vídeo que circula aí na internet e isso me preocupa bastante porque tem uma correlação direta com o futuro do nosso país e a reforma ela vai trazer um aumento de carga tributária muito grande que os cidadãos vão sentir. E me parece que as pessoas não estão dando a devida atenção para a reforma. Exato. Com essa reforma, serão criados 2 novos impostos. Os atuais que existem serão extintos, né, gradativamente. É o CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o ICS, que é o IBS, que é o Imposto, né, sobre Bens e Serviços. Então, Josias, sobre essa alteração aí, tu acredita que ela é benéfica? Enfim, reduzir essa imensidão de impostos, né, que existe aí no sistema tributário brasileiro a 2 únicas cobranças. Também tem essa questão de ser um imposto de valor agregado, enfim, cobrar de forma progressiva. Pode explicar para nós como é que vai funcionar, qual imposto vai substituir o quê? Se ela, na tua opinião, aí, realmente vai trazer benefícios para o nosso país? Ela traz alguns benefícios, né, principalmente para a classe contábil ali em relação ao IBS e o CBS, que eles vão substituir, né, PIS, COFINS e ICMS e também a parte estadual e municipal com o ISS, né. Só que isso, ele traz uma forma complexa, um pouco menor pro contador, mas para a população ele não traz benefícios exatamente, porque a carga tributária ela tende a ser maior, ela tende a ficar um pouco mais acima do que ela ainda é hoje. Então todas essas mudanças nos impostos de consumo, né, que a gente está olhando agora, eles trazem uma simplificação nesses impostos, mas não uma efetividade na prática, porque a população ainda vai acabar, principalmente a pessoa de classe média, pagando mais impostos em relação a isso. Simplifica, mas também traz um outro imbróglio ali,
que é em relação aos municípios e estados, né? Como é que vai ser, como é que vai se dar toda essa arrecadação e quem vai ser o pai dessas crianças ali no final do dia, né? Perfeito. Gustavo, além desse CBS e o IBS, também vai ser criado o imposto seletivo, né? Para bens aí, para, enfim, questões consideradas nocivas à saúde, ao meio ambiente. Na tua opinião, haverá mais benefícios ou mais prejuízos, tanto para os profissionais, quanto para o cidadão, empresa? Na verdade, primeiro uma saudação a todos os telespectadores, saudação aos colegas que estão conosco no programa, né? Na verdade, assim, eu entendo que a reforma tributária, como já foi pontuado aqui tanto pelo Mozart quanto pelo Josias, ela tem alguns percalços ainda para ser entendido pela população, né? Se, por um lado, ela simplifica, né, e não são apenas 2 impostos, são apenas 2 impostos indiretos, ainda permaneceriam toda uma grama de impostos diretos sobre a população, né? Se por um lado ela simplifica, por outro lado ela cria várias situações, inclusive do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista econômico, que merece o debate. Primeiro, ela tira o ICMS, né, dos estados. O ICMS dos estados hoje corresponde a mais de 80% da arrecadação. Na prática, é quase que tirar a autonomia dos estados, né, em favor de uma centralização de arrecadação tributária. E o segundo aspecto, ela tira o ISS dos municípios, né? O Josias já pontuou esse aspecto. O cidadão, muitas vezes, ele associa a arrecadação municipal com o IPTU, né? Mas, na verdade, o ISS, o Imposto sobre Serviços, na atualidade, ele é o maior imposto das prefeituras brasileiras, regra geral, né? As prefeituras pequenas não, mas nas prefeituras grandes, no total do bolo municipal, ele acaba sendo o maior imposto do Brasil para os municípios. Então, a reforma tributária ela representa uma perda de independência tanto dos municípios quanto dos estados em favor de um comitê gestor que é federal, né, que tem representantes, claro, dos estados e dos municípios, que ainda está sendo discutido, representantes esses que não são eleitos, né, eles fazem parte aí, enfim, de uma nomeação, de uma burocracia, né? Então isso tira, ao meu ver, a legitimidade dessa reforma tributária e, né, acho que é importante mencionar, se por um lado ela simplifica, você destacou aqui, ela vai para o modelo de IVA, né, de Imposto sobre o Valor Agregado, ela tira a cumulatividade e beneficia enormemente a indústria nesse sentido. A indústria é uma grande compradora de matérias-primas, de bens intermediários e, por isso, né, paga menores impostos quando se elimina a cumulatividade. Por outro, né, a reforma tributária ela onera ainda mais a agricultura e os serviços. A agricultura e os serviços tipicamente não compram tantos produtos intermediários como a indústria faz, né? E no reequilíbrio, se por um lado você desonera a indústria, você onera serviços e agricultura. E acho que isso é um problema, especialmente para cidades como Porto Alegre, que tem uma economia centralizada, formada por serviços, porque se por um lado a gente vai ter outros aspectos que beneficiam a cidade, por exemplo, o pagamento, né, dos impostos, o rateio dos impostos para o destino, para o consumo no destino e não na origem. Por outro lado, a gente tem um risco não mensurado, não destacado pelos analistas favoráveis à reforma tributária, que é você onerar os serviços e causar uma certa perda de dinamismo para a própria cidade. Para cidades vocacionadas em serviços, cidades turísticas, cidades, né, como Porto Alegre, que tem uma vocação político-administrativa. Então, me parece que o balanço ele não está propriamente claro. Finalmente, né, para encerrar aqui meu argumento inicial, se fala sobre a simplificação, mas o próprio governo federal ele está onerando recentemente, nesse ano de 2025, né, o IOF. O IOF é um imposto que traz os mesmos males, né, que a reforma tributária procurava eliminar lá no ano de 2023. Então você percebe que não é uma reforma tributária estrutural, né, é uma reforma tributária oportunista, no meu entender, uma reforma tributária casuística. Marina, em relação a essas mudanças aí, pelo que a gente pôde observar aqui dos nossos colegas aqui, ela vai vir mais para facilitar e simplificar aí a vida do governo do que para o próprio cidadão, né? Toda reforma, né, ela é uma quebra de paradigma, né? E claro, dentro de um estado fiscal, que nós vivemos nesse estado fiscal, a necessidade de arrecadação, ela é premente, né? E no tocante à questão da reforma agora sobre o consumo, o nosso modelo, apesar, né, concordo plenamente com os colegas, a gente vai ter quase certo um aumento de carga,
tributária, mas ela era algo que era esperado, principalmente porque, para a questão de investimentos, essa multiplicidade de tributos sobre consumo, ela acaba prejudicando a nossa competitividade até mesmo com outros países, né? Por exemplo, tu vai explicar para um estrangeiro que sobre uma mesma base nós temos hoje 5 tributos, né? Isso traz uma complexidade. Mas, claro, a reforma também vem como uma tentativa, né, de manter a arrecadação e talvez em alguns setores haverá aumento. Concordo plenamente. A indústria, ela será uma das mais beneficiadas no tocante à não cumulatividade plena. Porque hoje nós temos um sistema que não permite esse crédito integral em relação a ICMS, IPI, PIS e COFINS, né? Então, isso traz uma cumulatividade que acaba também onerando, principalmente o setor produtivo. Mas, ao eleger, né, o fato gerador tributário, a gente tem que avaliar justamente o que será que demonstra maior capacidade contributiva. E aí, talvez, alguns setores que hoje têm uma tributação menor, que é o caso dos serviços, eles talvez vão ter um aumento, mas isso também entra dentro de um conceito maior de solidariedade fiscal, que, enfim, o custo do Estado ele tem que ser, né, repartido. E, claro, todo momento de reforma, alguém se sentirá prejudicado, né? Então, isso é meio que de uma questão política e estrutural do Estado. Moza, essa reforma aí, ela vai ser implementada de forma gradativa, né? A partir do ano que vem começam os testes experimentais. Serão pequenos percentuais desses novos impostos, né, que serão cobrados, cerca de 1%, e uma pequena redução, enfim, dos impostos existentes. Eles pretendem ir fazendo esses testes aí para verificar o impacto, né? Ver a questão de sistemas operacionais, como é que isso daí vai se dar na prática. Quanto a esse sistema que eles escolheram aí para implementação gradual, tu acredita que ele enfim, vai trazer benefícios, ele vai ser benéfico? Como é que tu observa essa esquematização aí da implementação da reforma? Tendo em vista o tamanho da ruptura com o atual sistema que nós temos, se faz necessário a implementação de maneira gradual. Não tem como a gente trocar completamente o sistema que se existe hoje de um ano para o outro. Hoje nós temos muitas lacunas ainda na reforma. Inclusive, o próprio conceito de serviços. O conceito de serviço, ele é um conceito que ele está previsto na legislação como um conceito por exclusão. E quando nós estudamos, né, vamos pegar um aluno de direito que lá no início da faculdade, as cadeiras introdutórias, a gente estuda que é muito complicado tu conceituar algo por exclusão. Exemplo, se eu digo aqui que quem não está de vermelho, desculpa, quem está de vermelho, vou deduzir que a camiseta é vermelha, tá? É colorado. Quem não está de vermelho não é. Tá? Eu estou excluindo, dizendo, ó, só quem está de vermelho é colorado. Tá? Então, eu não sei se o Gustavo é colorado ou não é. Ele está numa roupa, para questão de clube, neutra. Né? Eu e o Josias estamos de azul. Mas eu não posso conceituar por exclusão. Quando simplesmente se cria na reforma o conceito em relação ao IBS da parte que substitui o ICMS, a gente compreende o que é circulação de mercadorias e o serviço diz que o que não for circulação de mercadoria, o que não for compra e venda de mercadoria é serviço, isso nos dá uma insegurança jurídica. Tá? Então, para que a gente possa, inclusive, ter tempo para debater esses novos conceitos que a reforma está trazendo, como foi comentado, existe uma ruptura com o sistema que nós temos. A gente precisa, né, que ela seja implementada de maneira gradual, porque senão o cidadão vai ser prejudicado, o contribuinte vai ser prejudicado. Hoje a gente já tem uma incerteza em relação
ao recolhimento dos tributos no Brasil. Por mais que se tenha a ideia de simplificação no que tange ao recolhimento, na diminuição de tributos, né? Mas como muito bem levantado pelo professor Gustavo, não vai ser só o IBS e o ICMS. Junto já veio o imposto seletivo. Além disso, vai continuar o imposto de renda, contribuição social, IPTU, ITBI, ITCMD. Então a gente ainda continua, como a gente brinca, né? A professora deve brincar também com seus alunos, a nossa sopa de letrinhas do direito tributário ela vai continuar existindo. E para que a gente possa realmente ter segurança, principalmente os profissionais da área, como é que a gente vai passar uma recomendação, uma indicação para o nosso cliente? A gente precisa que a reforma, sim, seja implementada de maneira gradual. Certo. Josias, empresas de diferentes setores, né, e tamanhos, enfim, serão impactadas aí pela reforma. Como lidar com essa diversidade? Como é que tu observa que, enfim, essa implementação aí poderia não prejudicar uns setores específicos, né, mas conseguir ser implementada de forma equilibrada em todos esses setores? Essa reforma, ela traz para as empresas um grande conceito na questão do planejamento, né? Principalmente na parte financeira e na parte de impostos também, porque eles vão entender como é que isso vai se dar na sua rotina, no seu dia a dia, na sua própria operação. Tem empresas muito complexas ali, tanto de máquinas quanto de indústrias, enfim, onde hoje numa nota fiscal a gente distribui ali N impostos, né? Pode ter um ICMS destacado naquela nota, o próprio PIS e COFINS, pode ter o ISS também destacado naquela nota. E como que a empresa ela vai colocar isso no seu dia a dia? Porque também vai ter uma questão, além desses impostos, no fluxo de caixa, na operacionalização desses impostos, né? Então, assim, hoje a gente olha para uma empresa, quando a gente destaca uma nota, vende algum produto, entre um imposto a compensar e o imposto que tu vai ter que pagar efetivamente. Vai acontecer com a reforma um descasamento no fluxo de caixa, porque quando a empresa ela emite a nota e ela precisa recolher aquele imposto, muitas vezes ela toma um crédito para depois que ela faz esse recolhimento. Com essa reforma, ela vai ter que fazer o recolhimento antes de tomar o crédito. Então, muitas empresas, elas fazem o quê? Elas apuram esses impostos, bem quanto que elas têm que pagar, que elas devem ao fisco e quanto que elas têm de crédito. Fazem esse encontro de contas e aí elas fazem o pagamento apenas da diferença. Com a reforma, isso não vai mais acontecer na prática. Ela vai ter que ver quanto que ela tem que pagar de impostos, ela vai antecipar esse pagamento e aí depois ela vai fazer a sua compensação de forma gradual. Então, para as empresas também a gente tem um impacto muito grande na parte do fluxo de caixa e na parte do lucro delas também. A gente vai ver ali no nosso DRE, que a gente costuma olhar na parte contábil, ali, que é o resultado da empresa, isso tende a alterar. E aí, olhando para as empresas, principalmente que estão na Bolsa de Valores, ações dessas empresas também tendem a ter impactos ali na frente, né? Então, quando a gente vai botar os impostos dentro dessa malha e entender como é que isso vai se dar ao longo do tempo, esse tempo de 2026 a 2033, ele vai ser essencial para que as empresas consigam estruturar toda a parte comercial, toda a parte de operações e aí ver com os advogados em relação a planejamentos tributários para que elas não sejam oneradas já de bate-pronto e consigam entender como é que vai ser essa dinâmica ao longo do tempo. Exato. Gustavo, em relação a essa preparação das empresas aí, para o cidadão não muda muita coisa, né? Vai continuar comprando seu produto, utilizando o serviço, pagando, ele nem vai perceber essa mudança, mas para as empresas, essa questão da adaptação delas é essencial. É essencial, sim. O cidadão vai perceber, né? Ele vai perceber, então, na forma, por exemplo, de mais impostos. A alíquota aí que tem sido mencionada do IBS é de 27%. Essa é uma alíquota estimada, a gente julga que ao longo do tempo essa alíquota pode ser, inclusive, onerada, né? Pode ser acima. Veja que até em 2023 nós tivemos uma polêmica aqui no Rio Grande do Sul, em que a alíquota do ICMS foi cogitada a subir para 19%. E agora nós estamos falando de uma alíquota, né, de 27%, ainda que não se tenha acumulatividade, mas uma alíquota representativa. E representativa, inclusive, em comparações internacionais. Então o cidadão percebe
né? Mas para as empresas, me parece, o principal ônus, né, e concordando com o Josias, o principal ônus está também no fato de que nós vamos ter os dois regimes operando até 2033. Né? Tanto o regime antigo, que vai paulatinamente sendo esvaziado, como o regime novo, que paulatinamente vai sendo, então, incorporado. Então, vai ter um ônus para as empresas que até 2033, na verdade, elas vão ter que fazer 2 apurações. Para o contador é ótimo, vai ter bastante serviço, vai aumentar a escala de contadores, pelo menos até 2033, e isso onera, obviamente, a empresa. O Brasil já é um campeão mundial em necessidade de parar e fazer, né, a apuração de contas, ele vai se tornar um super campeão mundial. Né? Os dados do Banco Mundial mostram que, por exemplo, as empresas brasileiras elas gastam cerca de 1.500 horas por ano para fazer a apuração contábil, fazer a apuração fiscal. Provavelmente até 2033 nós teremos um super, né, dimensionamento dessas horas, prometendo-se, né, enfim, em 2033 uma simplificação. Então, além desses aspectos que o Josias levantou, eu menciono também o fato de que grandes empresas, sobretudo, vão ter, né, essa dificuldade até 2033. 2 apurações. Entra também no bojo, e eu acho que é importante para as pequenas e microempresas, também que estão aí, por exemplo, no sistema simples ou em outros sistemas simplificadores, que para que uma grande empresa tenha condições de apurar o crédito tributário, né, ela tenha que deixar o sistema simples. Então, se eu sou, por exemplo, uma pequena, uma média empresa que fornece para uma grande empresa e esta grande empresa eventualmente tiver o interesse de abater as minhas compras, né, aquilo que ela comprou de produtos intermediários, um fornecedor, por exemplo, de mobiliário para uma grande empresa, né, fábrica de móveis, tem bastante fábrica de pequeno e médio porte. Se eu sou se eu vendo os meus produtos para uma grande empresa, ela vai ter o interesse de abater essa compra na hora da apuração tributária. E aí eu vou ter que deixar o sistema simples nacional, por exemplo. Né? Então, esse também eu acho que é um outro grande desafio para a pequena e para a média empresa que tem, né, uma grande empresa como cliente. Né? Então, até 2033 nós vamos ter muitas dificuldades. E aí, né, eu acho que o grande sinalizador de toda essa transição, né, é a emissão enfim, de regulamentos, de orientações, que nem sempre, né, o empresário está vocacionado para fazer o seu produto, está vocacionado para buscar o seu cliente, nem sempre ele tem condições de acompanhar. Então vai crescer a necessidade de assessoria. Exatamente. Pessoal, a gente vai fazer uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta já questionando a Marina e referente aos impactos, mais especificamente aos municípios e estados. Daqui a pouquinho a gente volta. Meu nome é Arapuã Santana, eu sou doutor em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, eu sou presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Seccional de São Paulo. Para as pessoas negras, os caminhos são mais longos quando não deveriam ser. Então, as cotas elas acabam equalizando, né, as chances desde o ponto de partida. E é dentro dessa perspectiva que eu acho que as cotas elas foram essenciais na minha vida, lá na graduação, para eu ter acesso a uma série de outros fatores que acabaram construindo o profissional que eu sou hoje. E dentro dessa ideia, eu também estou tentando fazer com que isso aconteça dentro da OAB de São Paulo, por conta de dar visibilidade a pessoas que também estão batalhando no dia a dia e querendo seu lugar ao sol. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, debatendo aí os impactos da reforma tributária. Começamos esse bloco com a Marina Furlan, que é professora do curso de Direito da Universidade Fevale. Marina, uma das principais questões aí é do impacto nos entes federativos, principalmente os municípios. Porto Alegre, que é um município que tem uma economia bem movimentada, né, aquecida, principalmente no setor de serviços. O ISS, que é um dos principais impostos, né, para a cidade de Porto Alegre, vai ser afetado por essa reforma. E uma das preocupações, inclusive, que são muito trazidas para debates aqui na Câmara, é se esse dinheiro, enfim, que será arrecadado aí, vai voltar para o município. Gostaria que tu falasse aí do impacto, principalmente aí em grandes capitais, municípios que produzem muito.
Bom, o que vai acontecer mesmo com a reforma é uma mudança com relação ao recolhimento, né? Hoje o ISS, que é produzido aqui em Porto Alegre, ele permanece como o ICMS, que é produzido aqui no Rio Grande do Sul. Com a reforma, haverá mudança, como se diz, para o destino, né? E claro, dentro do comitê gestor, haverá também outros critérios para a repartição desses recursos, né? Com relação não, como se diz, não virá totalmente, mas haverá critérios para a devolução e também haverá um fundo para compensação de perdas. Claro que isso tudo ainda, né, está em aprovação, tá? Ainda essa parte da reforma ainda está lá, né, no Congresso, mas assim, os municípios grandes e os estados estão com receio de perda de arrecadação, principalmente os maiores, né? Então, isso é uma nova forma, né, de divisão do bolo tributário. Com certeza, aqui em Porto Alegre, isso já deve ser uma preocupação, porque, principalmente com relação ao ISS, haverá uma mudança, né, da distribuição, mas eu torço que isso seja uma forma também de equalizar um pouco a questão do desenvolvimento do país como um todo, né? Então, a gente pensa também que há uma necessidade, às vezes, dos maiores também auxiliarem os menores. Mas eu sei que isso vai trazer impactos e discussões que eu acho que ainda depois podem vir a ser judicializados. A gente acredita que haverá uma judicialização disso no futuro. Mozart, uma das questões é essa questão da falta de equilíbrio no comitê gestor em relação à representação dos municípios. Tem representação dos estados, dos municípios, né? Mas são mais de 5 mil municípios no Brasil. Vai ter esse equilíbrio tripartite, né, entre os 3 níveis, mas os municípios não estão se sentindo muito bem representados nesse comitê. E com toda razão, até porque na primeira reunião do comitê gestor, simplesmente não tinha nenhum representante dos municípios. Eu lembro a frase do governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, em 2023, ele comentou, né? Eu não fui eleito governador para viver de mesada. Eu acredito que o grande problema da reforma para os municípios, e aqui vai se aplicar também para os estados, mas focando aqui no nosso objetivo, que é fazer uma análise da municipalidade, é a questão do fluxo de receita. Tá? Hoje, o contribuinte paga a guia, o dinheiro já cai no caixa do município. Agora, ele vai para a esfera federal, quanto tempo para retornar? Tá? A alteração do recolhimento do ISS, tá? Eu vejo como uma possibilidade de fluxo migratório e um aumento muito possível, tá, de arrecadação para grandes municípios, que não tem uma correlação com fluxo. Uma questão é o fluxo, outra questão é o valor final a ser arrecadado. Exemplo, qual que é a vantagem de uma grande empresa estar no município do interior? Benefício fiscal. Tá? A gente não precisa ir longe, é só a gente cruzar a nossa ponte aqui, Eldorado. A Eldorado tem grandes empresas, é um município que é conhecido por conceder benefícios fiscais. Se a gente for para São Paulo, o Bradesco fica em Osasco. Por que não fica na capital? Tá? Então, porque nós temos, né, historicamente, uma concessão de benefícios fiscais. Quando eu tiro a tributação da origem e eu coloco no destino, e eu não tenho mais a possibilidade, porque eu, município, eu não disponho mais da concessão de benefícios fiscais, por que eu vou manter a minha empresa longe dos grandes centros? Então, indo muitas vezes na contramão do que se faz de análise, eu acredito que os grandes municípios, eles podem viver sim um aumento arrecadatório, mas o problema vai ser o fluxo em que essa receita vai retornar para o município e a falta de clareza de como ela vai retornar. Até porque nós teremos sim um aumento de alíquota. Hoje a alíquota do ISSQN é uma alíquota mais baixa, nós não teremos mais
a tributação por profissionais, que é uma tributação que retira dinheiro do caixa do município. Eu sou advogado e, obviamente, que eu gosto, né, por interesses pessoais, da tributação por profissional do ISS. A partir da implementação da reforma, eu não terei mais uma tributação por profissional no meu escritório. Eu terei a tributação de acordo com o IBS. Dessa forma, eu vejo sim uma possibilidade de aumento arrecadatório dos grandes municípios, um fluxo migratório de empresas que perderão os benefícios fiscais que fizeram com que ela se instalasse em municípios menores, mas um grande problema de fluxo, né? Hoje, o dinheiro entra direto no caixa do município e isso vai parar de existir. E durante esses debates da própria reforma, a gente viu, por exemplo, o próprio prefeito de Porto Alegre, né, tendo um ativismo bem grande, né, contrário enfim, a algumas mudanças que podem vir a impactar aí a cidade de Porto Alegre. Josias, em relação a esse impacto nos municípios, tu concorda com a opinião dos colegas de que, por um lado, pode ser benéfico? Como é que tu vê isso? Em relação a essa parte de arrecadação, ele pode ser, né, benéfico, porque os grandes centros é onde as empresas mais prestam serviços, né? Então, São Paulo, Porto Alegre, enfim, cidades maiores, elas vão ser beneficiadas em relação a isso. Mas, na contrapartida, a gente vê municípios como Eldorado, como o Mozart comentou ali, que tem por costume, né, ter esses benefícios fiscais para as empresas, para atrair a mão de obra. Não é só a empresa que tem impacto ali, é toda aquela região onde tem mão de obra, onde tem trabalho, onde tem serviços terceirizados que vão ali prestar serviço para essa empresa, que vai impactar na parte econômica também. Então a gente não pode olhar para o imposto somente como algo que vai afetar aquela empresa. Ele vai afetar economicamente toda uma região. E essa cadeia que ele vai afetando economicamente pode sim prejudicar esses municípios, né? Tanto na questão arrecadatória quanto numa questão econômica também, porque a gente precisa que o dinheiro, como a gente fala, né, circule dentro daquela região para que a economia ela seja saudável. Quando a gente tira uma empresa grande de uma região, no município um pouco menor, onde tem uma representatividade muito grande em relação à parte de faturamento, arrecadação de impostos, a gente está prejudicando aquele município. Se a gente for olhar para a Serra Gaúcha também, ou outros locais onde tem grandes empresas que elas se instalam ali em relação a um benefício fiscal, se por algum motivo elas saem dessas regiões, muitas vezes ela mingua aquela região, porque praticamente a cidade inteira trabalha naquela empresa. Então, quando tu tira uma empresa de um lugar, nesse sentido, tu está ali mexendo nesse mapa econômico do Brasil. E isso, nesse intervalo que a gente vai ter de 2026 a 2033, o mercado brasileiro ele vai ter que entender também se vai acontecer essas migrações de municípios a outro e como que o legislador vai poder travar isso em relação à parte dessa reforma. Porque não é simplesmente a gente olhar os impostos e trocar, né, CBS e IBS, agora elas vão existir e não vai mais existir PIS, COFINS, IPI, e ICMS e ISS nesses municípios. Ele tem um impacto econômico muito grande nesses municípios e a gente vai precisar desse tempo todo para entender com as empresas, para entender quais benefícios que o ente federativo pode conceder a esses municípios para que as empresas continuem ali. São pautas ainda que a gente tem muito a discutir, mas sim, eu concordo com os colegas e acredito que esse faturamento menor pode prejudicar sim os municípios, né? Perfeito. Gustavo, tem uma outra coisa que, enfim, essa reforma aí pretende criar, que é o sistema de cashback para famílias de baixa renda. Como é que funcionaria isso? Enfim, seria digamos, uma restituição de, enfim, dinheiro para as famílias mais vulneráveis? Correto. Na verdade, esse sistema já existe, né? Por exemplo, já existe no ICMS do Rio Grande do Sul. Ele funciona dessa forma como você colocou, a família se registra num banco, né? No caso do ICMS do Rio Grande do Sul tem sido o Banrisul, esse vetor, e a partir do seu consumo, a partir daquele faturamento, muitas vezes registrado no próprio CPF do cidadão, você tem então uma estrutura, né? Reconhecendo que os impostos indiretos
eles afetam muito mais as famílias mais pobres do que as famílias mais ricas, você tem então uma compensação. Né? Então eu estou comprando um saco de arroz, de repente eu tenho uma renda, né, se me permite o exemplo, maior do que a sua, né, eu estou comprando um saco de arroz, você também, e nós estamos pagando o mesmo imposto. Né? Daqui a pouco você, comprovando, né, que você tem de fato essa renda mais baixa, comprovando que tem, né, esse consumo de sacos de arroz, de itens de primeira necessidade, por exemplo, você teria então direito a esse cashback. Tem funcionado assim, é uma experiência que não é só brasileira, não é só gaúcha, é do mundo todo, né? Mas eu particularmente eu tenho uma certa resistência a essa experiência, né? Porque primeiro, né, ela, como colocou o Moser anteriormente, espelhando o problema que vai aparecer nos municípios, ela tem um problema de fluxo de caixa. A família tem que despender, né, o valor do saco de arroz, o valor do item de primeira necessidade de higiene imediatamente. E só então ir lá no governo e cobrar. Né? A gente tem algumas estimativas que mostram que essa recuperação ela não é de 100%. Né? Em algum grau fica alguma coisa pelo caminho. É uma espécie, para quem é dos anos 80, né, é uma espécie de compulsório, né, que existia, por exemplo, no imposto sobre combustíveis, né, em que eu tenho que pagar agora e recolher, né, ou né, ter essa devolução mais tarde. Então eu teria que fazer todo o processo, eu teria que me registrar, né, no banco, etc. Então eu tenho dúvida se isso de fato ocorre com eficiência. E de outra parte, né, é muito mais fácil, penso eu, reconhecer que os impostos indiretos, como é o IBS, como é o CBS, são prejudiciais à população de baixa renda e priorizar os impostos diretos. No mundo todo, a prioridade é para impostos diretos. Só na América Latina que se tem uma prioridade em impostos indiretos. Imposto indireto, talvez a Hungria seja uma exceção nesse caso. O imposto indireto é um imposto que você não vê. Você está pagando pelo saco de arroz, ninguém vê. Não chega um carnezinho na tua casa, como é o caso do IPTU. Não chega, né, um desconto no imposto de renda ali na fonte, como é no caso do teu olerite. E aí o imposto indireto ele fica, né, no ar. A sociedade não o percebe em geral, né, principalmente aqueles que não têm essa cultura financeira ou contábil, não percebem o pagamento desse imposto e penso eu que ao invés de se ter mecanismos como o de cashback, ele é meritório, mas ele tem as suas limitações, eu penso que seria muito mais efetivo se nós efetivamente transitássemos para uma reforma tributária que priorizasse os impostos diretos. Essa é uma grande discussão, né, que, vamos colocar assim, no meu entender, tem uma cortina de fumaça no Brasil. Falamos de reforma tributária dos impostos indiretos, não de todos os impostos, né, e falta só essa agenda, né, de que cada vez, e o IBS vai no sentido oposto, de que cada vez a gente deveria cobrar menos impostos indiretos, menos impostos sobre os produtos e mais impostos sobre rendas, né, e propriedades. Né? Mas essa é uma discussão que fica. O cashback é algo que tem sido feito em várias partes do mundo. Né? Eu tenho lá a minha resistência com os resultados que o cashback pode apresentar. Ele tem um mérito, né, de tentar consertar o que os impostos indiretos criam de injustiça tributária. Mas melhor do que essa discussão seria fazer uma discussão no sentido de trazer mais impostos sobre renda, sobre propriedade e menos impostos sobre produtos. Tem um outro ponto que eu gostaria de voltar também, que é a questão do imposto seletivo. Marina, teve uma discussão muito grande, enfim, quando essa reforma estava lá para ser aprovada, que quais produtos, enfim, sobre quais produtos aplicar esse imposto. Carros elétricos, por exemplo, entraram. Isso. Armas, acredito que não, se eu não me engano, não entraram. Então, teve também um lobby muito grande desses setores específicos sobre, enfim, os parlamentares para não serem prejudicados, né? Bom, a gente sempre fala, né, que entre o que a gente pensa da reforma e o que se concretiza tem o legislativo, né? E sim, essa discussão do imposto seletivo, né, na contramão do que está na própria reforma, que diz que deve-se ter uma questão vinculada ao meio ambiente, né? Os carros elétricos acabaram não, como se diz, eles deveriam ter sido beneficiados e no fim das contas foram prejudicados até em decorrência da nossa matriz rodoviária, né, muito forte, né? Então, os próprios caminhões, né, eles foram excluídos do imposto seletivo, que são um dos maiores poluentes, mas a gente sabe, é a nossa matriz de transporte, que, enfim, para mudar isso também teria que se mudar outras estruturas, né, governamentais.
A questão das armas também, a gente sabe que há uma bancada muito forte, né, no Congresso, e dentro também de um ponto de vista, né, internacional, se entende que as armas não são essenciais, na verdade são prejudiciais, ainda mais num país que tem níveis, né, de homicídios tão elevados, né? E aí começou também discussões com relação às bebidas açucaradas, e aí a questão dos sucos é complexo, porque também nós temos uma bancada do agro muito forte, então muito da tabela, né, do imposto seletivo, ela foi definida também levando-se em consideração os interesses protegidos, né, pelas várias bancadas, né, do Congresso, né. Claro que isso pode ser revisado, pode acontecer, mas para início, né, de cobrança é aquilo que está lá no anexo da Lei Complementar 214, né. Então, a gente entende que haverão ainda discussões, mas por enquanto são aqueles que estão lá elencados, né. Isso também a gente pode pensar que com o passar do tempo, né, que nem os veículos elétricos, nós estamos tendo várias empresas que estão vindo, né, talvez isso possa mudar, mas é uma questão até contrária a um dos princípios informadores da reforma, que seria justamente a proteção do meio ambiente. Uma das questões, são vários pontos, né? Uma das questões, Mozart, é que a gente debateu anteriormente se a carga, enfim, o percentual tributário ficar muito elevado, enfim, a União vai ter que fazer alguma coisa, mudar esse percentual para tentar manter uma neutralidade. Eu acredito que isso daí deva ser feito entre 2027 e 2029. Tem uma questão ali que enfim, tem uma regulamentação que prevê essa redução, né? Algum mecanismo para reduzir caso a carga tributária fique maior do que é atualmente. Em relação à reforma, existe a previsão de que se faça exatamente esse período de transição para que a gente consiga ter noção do verdadeiro impacto que ela vai ter, né, tanto para os contribuintes como, né, por ser uma questão de tributação indireta na ponta para os cidadãos. E a questão que se tem que se analisar aqui é: a gente realmente faria uma verificação e diminuiria a carga tributária? Quem é que vai estar no poder neste momento e que pode já estar se acostumando com esse aumento de carga tributária? Eu, particularmente, Gilberto, eu não acredito em diminuição de carga tributária por mais impacto que se tenha na reforma, né? Tanto é que todo mundo que estuda, pode ser no nível mais raso, o direito tributário, chega-se à conclusão rapidamente, trazida pelo professor, que o maior problema no Brasil, e eu vou focar só no Brasil, né? Vou deixar os demais países da América Latina, é a tributação indireta. Mas ela é um problema para a população, para o cidadão. Mas para quem está no poder, ela é boa, porque eu simplesmente tributo sem mostrar que eu estou tributando. E daí eu consigo vender um discurso que ele é muito bem aceito na população, né? O discurso do cashback. Nós temos 3 situações da reforma que elas são muito parecidas, né? O dinheiro ir para a esfera federal e retornar depois, problema de fluxo de caixa, fluxo de receita. O cashback, mesma questão. Eu recebo um salário mínimo, então eu primeiro fico sem o meu valor para depois retornar. Que o Estado do Rio Grande do Sul já faz, inclusive, ele é precursor nisso. E a reforma, o comitê gestor já solicitou explicações ao Estado do Rio Grande do Sul como é que ele faz isso. E o terceiro, que foi um ponto levantado pelo Josias, né, que a gente chama de split payment. O que é? Hoje, a empresa, ela fatura, a regra, né, da tributação indireta, ela fatura no mês e paga o seu tributo no próximo mês. O split payment, quando tu passar o cartão, tá, já vai ter o desconto do tributo. Então, eu diminuí o fluxo de caixa que, historicamente,
os contribuintes têm. Né? Então, a reforma, ela está criando, sim, a meu ver, um aumento de carga tributária. Não se tem certeza da carga tributária, mas assim, hoje se fala entre 27% e 28%. Tá? Uma modificação de fluxo de receitas em que o beneficiário tem nome, sobrenome e CNPJ, que é a União. Não vai ser Estado, não vai ser município. A União ela vai poder girar com dinheiro do Estado, com dinheiro do município, com dinheiro do contribuinte. Então, aqui a gente tem um grande problema. E o outro problema, Gilberto, é que o brasileiro ele tem memória muito curta e seletiva. A memória do brasileiro é muito mais seletiva que o imposto seletivo que deixa o carro elétrico de fora. Tá? O brasileiro, a gente consegue algum tipo de benefício, se passa algum tempo, só se muda o discurso e se esquece que aquele tipo de tributação é diferente porque lá atrás se teve algum ajuste. Exemplo, não tributação de divisão de lucros e o adicional de imposto de renda. Foi criado o adicional de imposto de renda e não se tributa o lucro. Hoje o que está mudando? Vamos tributar o lucro. Mas ninguém lembra que em 94 foi criado o adicional, para não tributar, né, a divisão. Então, hoje nós vamos ter um sistema em que nós continuamos com o adicional e o benefício que eu tive lá atrás estão me tirando. Então, por isso que eu não acredito em diminuição de carga tributária. Mas aumentou. Vai tentar se criar algum mecanismo de compensação, mas não com uma diminuição arrecadatória por parte dos entes públicos, principalmente por parte do ente público federal, que historicamente é um ótimo arrecadador e um péssimo gastador e aplicador do valor arrecadado. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou abrir agora um minutinho para as considerações finais. Josias, deixa o espaço aí aberto, tua mensagem final. A mensagem final, até fazendo uma vírgula ali, o que o Mozart acabou de nos comentar, é que a reforma ela vem muito mais em benefício a um ente, né, que é a União, onde ele vai ficar como o detentor realmente desses impostos, e ele vai decidir ali como é que ele vai fazer. Para os demais, né, tanto municípios quanto estados, quanto até mesmo para o contribuinte, a gente vai ter um descasamento muito grande em relação ao fluxo de caixa. Né? A gente não vai conseguir dominar tanto assim esse fluxo. E o que a gente espera, né, eu aqui como contribuinte, é que a partir de 1º de janeiro de 2026, quando começar realmente essa reforma, a gente tenha mais discussões olhando para essas outras camadas, né? Principalmente para a parte do contribuinte e para a parte das empresas. As empresas elas vão precisar ser olhadas de uma forma mais diferente em relação não ao fluxo, mas quanto à parte operacional, porque o que mantém hoje o Brasil não é tanto a União quanto os municípios, quanto os estados, né? São a parte empresária, são a população que vai pagar o seu imposto, e ela precisa de uma reforma onde ela tenha uma vantagem tributária, que a empresa consiga operacionalizar, tendo seu lucro que ela divida os seus dividendos entre seus acionistas, entre, né, os stakeholders ali daquele negócio, e que o Brasil cresça através disso. Não que deixe o negócio, reforma tributária, mais complexa do que a gente já tem até agora. Perfeito. Obrigado, Josias. Gustavo, tua mensagem final. Obrigado pela oportunidade, agradecendo também a participação dos colegas, né, o debate. Eu julgo que nós vamos ter 8 anos de confusão até 2033. Né? De 26 a 2033 nós vamos ter bastante confusão, bastante idas e vindas, né? Bastante aspectos jurídicos a serem destacados, mas também bastante aspectos políticos a serem destacados. A gente está notando uma discussão no Brasil que não é só a reforma tributária, envolve outras dimensões da vida brasileira, segurança pública e outras dimensões, sempre no sentido de federalizar. E isso me parece um risco para a sociedade, né? Federalização dos impostos, federalização da política de segurança, federalização da política de educação. E, né, o Brasil não é, né, propriamente um país, ele é um continente. Ele é muito diverso, ele tem características muito peculiares e, infelizmente, a reforma tributária ela vai acabar explorando ainda mais um aspecto federativo, um aspecto centralizador que eu julgo equivocado, né, para os caminhos de desenvolvimento econômico da sociedade brasileira. Finalmente, né, os municípios, eu não tenho clareza se eles vão
ter exatamente ganhos, né? Se por um lado a gente elimina a competição fiscal, os benefícios fiscais, por outra a gente redistribui. Em um município, por exemplo, como Porto Alegre, em que há uma vocação de serviços, há uma vocação de político-administrativa, né, e há uma população também que cada vez mais opta por vizinhança, por morar na vizinhança e exercer as suas atividades profissionais em Porto Alegre, ou seja, consumir na vizinhança e não propriamente em Porto Alegre, o município de Porto Alegre ele tem grandes riscos, né, principalmente a partir da oneração do setor de serviços, que é o setor, né, que hoje gera mais empregos na economia brasileira, né? Hoje a gente está falando de pelo menos 28 milhões de empregos formais gerados no setor de serviços. Obrigado, Gustavo. Marina, tuas mensagens finais. Eu vou dizer que os próximos anos acho que vai ter uma necessidade muito grande de estudo, né? E eu acho que profissões tais como economista, contador, né? O contador hoje ele tem uma função muito grande nessa questão da tributação, até por causa da operacionalização. E, claro, acho que tem uma necessidade de que, com o tempo, a gente verifique se o modelo que foi né, imposto, ele vai ser eficaz ou não. Eu acho que isso também, se efetivamente isso se tornar prejudicial, quem sabe também se poderá mudar. Mas eu vejo que é um novo momento, uma nova construção, vai ter problemas, com certeza, mas cabe nós, né, avaliarmos e orientarmos nossos clientes, né, a sociedade como um todo. Eu acho que ainda a sociedade, como todos comentaram, né, ainda não se deu conta de todos os impactos que isso irá ocorrer, né. E talvez até mesmo, né, a ideia de trazer a educação fiscal como uma matéria, né, que se poderia até trabalhar desde das primeiras séries, né, porque até para entender o que é o Estado e por que o Estado necessita dos tributos. Eu acho que isso também é uma nova discussão que deverá ser implementada, uma nova discussão sobre a finalidade dos tributos dentro de uma sociedade como a nossa. Perfeito. Obrigado, Marina. Mozart, suas considerações finais. Queria agradecer, então, pela oportunidade, por esse debate, que é isso que engrandece em relação a um tema tão importante, e as minhas considerações finais, elas vão para os cidadãos, tá? Que realmente estudem mais, entendam o impacto do direito tributário, da arrecadação na sua vida, se envolvam com isso. Tá? Seja com reforma, sem reforma, compreendam o impacto de uma tributação direta, uma tributação indireta, realmente o que está acontecendo em relação à cobrança de tributos, o que isso ocasiona na vida da população, pegando então aqui uma expressão bem gaúcha, né? Quando tu vai no supermercado e tu faz o teu rancho, tá? Efetivamente, quanto que está embutido naquele preço de tributos. Hoje eu vejo que, infelizmente, a população ela abdica de se envolver em discussões tributárias em detrimento de outras discussões que às vezes até parecem mais interessantes, como se discussões que envolvem a arrecadação tributária não tivesse nenhum efeito na vida daquela pessoa. Então, eu sou um partidário da educação fiscal, eu falo em todos os ambientes que eu estou, em sala de aula, compreende qual que é o impacto da tributação no teu dia a dia. Não se abstém de estudar e discutir questões que envolvem a parte fiscal. Perfeito. Pessoal, obrigado pela participação. Voltem sempre à TV Câmara Porto Alegre. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E mais informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!